nós já vamos estar entrando na palavra do Senhor. Tá pronto? Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está, Pai, a tua serva, a tua filha, ao qual o Senhor tem separado carinhosamente para uma grande responsabilidade. Senhor, hoje ela é o instrumento que tu vai usar, Pai, para que vidas sejam alcançadas pela tua palavra. Derrama sobre ela a tua unção, a tua graça e o teu poder. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa jovem, ela faz parte da equipe de irmãs de oração da Viegas 229. Então deixa eu reiterar aqui o meu convite para você. Quando voltar aos cultos aqui presencial, você vai ter a oportunidade de vir num trabalho de consagração, num trabalho de libertação às sexta-feira, e você vai ver essa jovem aqui fazendo parte das irmãs do círculo de oração. Deus te abençoe, Tainá. Aleluia. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Cumprimento a todos que estão nos assistindo nesse momento, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e uma boa noite de salvação a todos. Vou estar lendo uma mensagem que o Espírito Santo, a qual gerou no meu coração, compartilhar com você essa noite, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Estava em meu lar e o Espírito Santo, ele colocou no meu coração essa mensagem. Um versículo bastante conhecido, dificilmente alguém vai falar que não conhece, um versículo bastante conhecido. E a primeira frase do versículo vai dizer: eis que venho sem demora. Quem vem sem demora? Jesus. Uma frase a qual ouvimos muitas das vezes: ou breve Jesus virá, ou Jesus está voltando. Sempre ouvimos alguém falar, seja através de um louvor, seja através da palavra de Deus. Ouvimos falar. E talvez você possa falar: nossa, mas eu ouço essa frase desde que eu era adolescente, ou desde que eu era criança. Jesus, ele tem dado oportunidade para muitos conhecer o seu amor. E nós estamos aqui exatamente para isso, para poder te convidar a desfrutar desse grande amor. Você pode aproveitar enquanto há tempo. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar o que temos, guardar a nossa comunhão com o Senhor, não deixar nada nos afastar do amor de Deus. Eu quero citar aqui um exemplo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 20. Jesus, ele vai chamar um homem de louco. Ele vai perguntar: louco, para quem será a tua alma? O que tens preparado? E o Espírito Santo me fez lembrar esse versículo. E analisando bem esse versículo, a gente vai se perguntar: mas por que Jesus chamou aquele homem de louco? Porque ao meditar nessa passagem, nós vemos que aquele homem, ele tinha características boas. Aquele homem, ele era abençoado. O seu campo era próspero, tinha grande fartura. Jesus chamaria aquele homem de louco por ser próspero? Não. Porque ser próspero é uma dádiva de Deus, é uma bênção. Não foi esse o motivo de Jesus chamar aquele homem de louco. Aquele homem, ele era inteligente, pois aquele homem começou a prosperar de tal forma que ele ficou sem ter aonde colocar de tão próspero que ele passou a ser. Teve muita abundância no seu campo, e ele teve a estratégia, começou a procurar
ideias para poder, de alguma forma, para não ter prejuízo, para não desperdiçar toda aquela prosperidade que ele estava tendo naquele momento. Ele foi inteligente. Também não foi esse o motivo de Jesus chamá-lo de louco. Aquele homem, ele era precavido. Com toda a fartura que ele teve, ele se precaveu. Ele pensou, já que ele estava sendo próspero, né, os seus celeiros estavam indo muito bem, muito próspero, ele pensou em construir um celeiro e guardar parte dos seus bens, caso no futuro ele tivesse algum prejuízo. Ele se precaveu. Será esse o motivo de Jesus chamar ele de louco? Não, porque se precaver não é motivo de loucura, mas é algo inteligente, é um sinal sábio, de sabedoria de uma pessoa. Jesus não chamou aquele homem de louco por ser próspero, nem tampouco por ser inteligente, e muito menos por ele ter uma atitude sábia. Mas então por que Jesus chamou aquele homem de louco? Jesus, mais à frente nós vamos ver que Jesus chamou aquele homem de louco porque o seu coração estava nas coisas terrenas. Ele pensava tanto nas coisas materiais, nas coisas terrenas, que ele acabou deixando Deus de lado. Deus não tinha espaço para ele, porque ele só pensava nas coisas da terra. As coisas terrenas estavam acima. Ele não tinha espaço para pensar em Deus. Jesus aqui no versículo vai falar: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui o versículo, que é a segunda carta à igreja de Filadélfia, não está dizendo guardar as coisas materiais, mas guardar a nossa comunhão com o Senhor. Não deixar nada nos afastar do amor de Deus. Não deixar nada esfriar o nosso amor pelo Senhor. A palavra que o Senhor está falando comigo e com você essa noite é: não deixe nada esfriar o seu amor por Deus. Temos o exemplo na 7ª carta a Laodiceia, uma igreja, no versículo 17, que vai dizer: rico sou e estou enriquecido. Uma igreja que só pensava na sua riqueza, de tanto rico que não tinha espaço para pensar em Deus. Mas o Senhor, no versículo 18, vai falar: aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo para que te enriqueças, e veste branca para que vises e não apareça a tua vergonha, e unge os teus olhos com colírio para que vejam. Aconselho-te. Vejamos que aqui Jesus, a palavra de Deus não está impondo uma ordem, mas ele aconselha. São palavras de carinho. Assim como antes, Jesus ele nos aconselha a não colocar o nosso coração nas coisas terrenas, não colocar as coisas da terra acima de Deus. Jesus ele nos aconselha para nós termos Deus como nossa prioridade. Jesus ele nos aconselha para Deus ser o nosso foco principal, para Deus ser tudo, nosso tudo em nossas vidas. Nós estamos passando por um período de pandemia, um período difícil, uma situação difícil estamos. E na minha casa, eu conversando com a minha mãe também, nós vemos que, meditando na palavra, nós vemos que estamos vivenciando uma situação que outrora já foi passado lá atrás, quando o povo hebreu ainda era cativo. Muitos esqueceram de Deus, já haviam esquecido as leis do Senhor. Mas quando eles se lembraram que existia um Deus do céu que podia socorrê-los, quando eles se voltaram para Deus e se uniram para clamar ao Senhor, Deus ele levantou Moisés para poder libertá-los. Anos mais tarde, o povo novamente passou a abandonar as leis de Deus, passou a abandonar a fé no Senhor, e novamente eles se tornam cativos. Tristeza. Novamente eles se tornaram cativos, abandonando a fé no Senhor. Mas quando a situação começou a ficar bem crítica, aí eles se lembraram: opa, por que a gente está passando isso? Se Deus ele libertou uma vez, ele pode libertar de novo. Não está escrito com essas palavras na Bíblia, mas podemos imaginar isso.
Se Deus ele libertou uma vez, Ele pode nos libertar de novo da escravidão. Quando o povo se lembraram das leis de Deus, começaram a se lembrar de tudo que Moisés, das leis de Moisés, de tudo que Josué havia os instruído quando ainda estavam com eles, que nessa época eles não estavam mais, e se uniram para clamar ao Senhor. Aí Deus ele levanta um novo libertador, Otiniel, um novo libertador e primeiro juiz do povo de Israel. Deixa eu te falar uma coisa: nós não somos cativos, porém, infelizmente, muitos têm se afastado do Senhor, muitos têm abandonado a fé no Senhor. E Deus, a palavra de Deus para as nossas vidas é: clame ao Senhor. A solução, tanto antes quanto agora, ela continua a mesma. Deus, se nós nos unimos para clamar ao Senhor, se nós nos unimos para resgatar a fé em Deus, Deus ele pode curar, Deus ele pode nos socorrer. Deus ele tem o poder para poder sarar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ele pode sarar, Deus ele pode fazer além do que isso. Ele pode libertar, transformar, fazer do homem e da mulher de Deus uma nova criatura. Deus ele pode nos trazer para nossas vidas uma paz, não uma paz que o mundo dá, não uma paz passageira, mas uma paz eterna, uma paz duradoura. E ele nos faz uma promessa mais linda, que está em Isaías 43, que é cuidar de nós. Diz que ainda se nós passarmos pelo fogo, ainda se passarmos pelas águas, nós não vamos nos afogar, nós não vamos nos queimar, porque ele promete estar conosco em todo tempo. O segredo é não se esquecer de Deus. O segredo é guardar o que trabalhou. Os Tessalonicenses, ele aconselhou os Tessalonicenses a se preparar para o dia mau, a fazer do dia mau uma experiência. Olhando aos olhos humanos parece uma loucura isso, fazer do dia mau uma experiência. Mas as coisas de Deus muitas vezes aos olhos humanos parecem loucura. Fazer do dia mau uma experiência. Por quê? Tudo que acontece é por permissão de Deus. Tudo que Deus permite acontecer é para um propósito. Não queira entender o porquê que está acontecendo, o porquê que está acontecendo tudo isso. Simplesmente clame ao Senhor. Não pergunte a Deus por que está acontecendo, por que muita gente tem descido à sepultura. É triste? É. Ninguém nunca está pronto para perder um dos seus. Ninguém está pronto para poder ver um parente seu no leito, não. Mas Deus, ele sabe o que faz. Faça do dia mau uma experiência. Está passando pelo dia mau, ainda que difícil seja, adore. Assim como Paulo aconselhou. Está passando pelo dia mau, adore. Clame ao Senhor, se aproxime de Deus. Está passando pelo vale da sombra da morte, está passando pelo momento difícil, adore ao Senhor, seja fiel a Ele, porque aquele que é fiel ao Senhor tem vitória. Se você permanecer fiel ao Senhor, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai receber vida, você vai receber vitória. Está passando pelo momento mau, pelo dia difícil, se você permanecer fiel ao Senhor, a vitória é certa, porque é Cristo que nos garante a vitória. Então a palavra de Deus para as nossas vidas é: não deixe nada te afastar do amor de Deus, não deixe nada esmorecer a tua fé, não deixe nada perder o foco de permanecer firme com o Senhor. E aqui eu quero fazer um convite. A mensagem não só para aqueles que já servem ao Senhor, mas também fazer um convite para todos que estão nos assistindo. Se tiver alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, você também tem a oportunidade de receber essa paz real, essa paz verdadeira para a sua alma. Você tem a oportunidade de receber, de desfrutar as bênçãos do Senhor na sua vida. Não estou querendo dizer que servir a Deus é viver no mar de rosas. Se eu falar que servir a Cristo é só bênçãos, é só maravilha, eu vou estar mentindo. Servir a Cristo não é viver um mar de rosas, não. Hoje, muitos você escuta falando, ó, Jesus dá, abençoa.
abençoa, faz. Não, Jesus ele abençoa conforme a gente se dedica a Ele. Deus ele dá vitória conforme a gente se lança na presença dEle. Servir a Cristo, passamos pelas situações difíceis, passamos pelo dia mal. Todo ser humano ele é sujeito a passar pelo dia mal, seja cristão ou não. Mas a diferença é que quando nós passamos pelo dia mal, o Senhor vai estar conosco dentro do barco. Por quê? Porque nós abrimos a porta para Ele, porque nós convidamos Ele para estar no barco conosco. Em Apocalipse 3, versículo 20, se não me falha a memória, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus ele te convida para abrir a porta para Ele nesse momento. Jesus ele te convida para poder abrir a porta e Ele fazer morada. E quando você abre a porta para o Espírito Santo de Deus, Ele entra na sua vida para poder arrumar o que está desarrumado. Ele entra para colocar em ordem aquilo que está em desordem. Ele entra na tua vida para poder trazer paz, para poder trazer alegria verdadeira. Ele entra na tua vida para poder fazer o sobrenatural. Se você quer receber o cuidado de Deus, a proteção, se você quer ser cuidado por Deus em todo o tempo, abre a porta para o Espírito Santo de Deus. E assim eu quero deixar essa palavra de fé, uma palavra de edificação para a tua vida, uma palavra de salvação, que o Espírito Santo de Deus ele possa continuar falando ao teu coração. E assim eu essa oportunidade em nome de Jesus. Você vai voltar aqui para louvar o Senhor, né? Que a gente conversou depois. A gente vai ver uma agenda para você voltar para louvar. Mas eu queria que você louvasse um hino hoje. Vem. Aleluia. O que você quiser. Aí você passa para ele. Então vamos estar adorando ao Senhor com louvor. Como a mensagem foi de guardar o que temos para que ninguém roube a nossa coroa, vou estar louvando um louvor antigo, que eu considero ele como uma profecia, porque a letra desse louvor ele está na Bíblia e ele está dentro de Apocalipse. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu Ele vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu Ele vai surgir com poder e com muita glória. É chegada a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem.
Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas breve Jesus virá. E você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de desfrutar do seu amor. E quando Jesus voltar, morar na Nova Jerusalém, desfrutar daquilo que o Senhor está preparando para aquele que se entrega ao seu grande amor. Eu quero deixar essa palavra para todos que estão nos assistindo nesse momento. Jesus virá buscar o seu povo em breve. E para finalizar, eu deixo o versículo da noite: guarda bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Amém. Irmãos, foi só uma palhinha para você. Ela vai estar retornando aqui exclusivamente para adorar o nome desse Deus. Ore comigo.